Fala galera, e no nosso papo de filosofia de hoje nós vamos falar sobre Platão. Isso mesmo, Platão, um discípulo do Sócrates que a gente viu na última aula. E acima de tudo, a gente tem que falar talvez que, além de ser um cara que ajudou a repercutir, a jogar lá na Grécia, e no caso para hoje, né, para a posteridade, as ideias do seu mestre Sócrates, Platão também é um dos mais importantes filósofos do período da filosofia clássica. E, se a gente pensar no impacto que as ideias dele tiveram no mundo inteiro, a gente pode falar que ele é um dos mais importantes filósofos de todo o que nós chamamos de tradição ocidental. Platão é importante porque ele representa, talvez, o auge daquilo que a gente vai entender na frente como um racionalismo, certo? Pegar uma ideia e levar ela à condição básica de nossa existência, dizer que eu posso entender o mundo apenas pela racionalidade, coisa que vai ser entoada lá pelo Renascimento, que vai ser entoada pelos modernos. É isso que Platão vai fazer. Platão desenvolve, acima de tudo, um pensamento focado no que ele vai chamar de dualismo. Né? Existem dois mundos, dois polos. A gente pode tentar aqui resumir nesses dois conceitos. Existe o mundo das ideias e existe o mundo sensível, o nosso mundo que nós vivemos. O mundo sensível que nós vivemos é um mundo de aparências, regido pelos sentidos. Já o mundo das ideias é o mundo do real, é o mundo onde as coisas realmente estão, onde os conceitos reais existem, é um mundo acessado apenas pela razão, pela racionalidade. Logo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se nós nos deixarmos ser levados apenas pelos nossos sentidos, nós nos iremos enganar, porque essa sensibilidade não nos dá a realidade, a verdade. Ele acredita na verdade. Assim como o seu mestre Sócrates, o Platão acredita que é possível alcançar a verdade. Ele não chega a ser um pluralista, portanto. Só que essa verdade só vai ser alcançada, é claro, através da razão, do uso da razão, do discernimento, da reflexão sobre as coisas. Para poder explicar melhor essa ideia, esse papo de mundo das ideias, de mundo sensível, o Platão criou o que nós chamamos de alegoria da caverna ou mito da caverna. A alegoria da caverna é uma forma de explicar mais didaticamente, mais simples. Sempre comparo isso com as parábolas que Jesus usava para poder alcançar o maior número de pessoas e assim explicar o seu conceito que é mais complexo. Bem, ele disse, vou simplificar aqui essa alegoria. Na alegoria eu posso sim dizer que, sintaticamente, alguns homens estão presos, nasceram presos numa caverna. Esses homens que nascem presos na caverna tinham os pés e as mãos atadas, estavam voltados à parede dessa caverna e não conseguiam se mover. De alguma maneira não conseguiam se mover, apenas conseguiam olhar para o fundo da caverna. Não tinham sequer conhecimento direito, a não ser pelas vozes, da existência dos outros homens que nasceram na caverna. A gente não sabe das condições de alimentação, como é que eles chegaram ali, se eles já chegaram adultos. Pensa a partir do momento em que eu estou te dando. Homens que estavam ali, nasceram ali, nunca saíram dali, estão na condição de acorrentados, voltados para a caverna. Essa caverna é iluminada mais ao fundo pela fogueira, para garantir que mesmo à noite eles vão enxergar alguma coisa, e tem a abertura da caverna, né, que durante o dia também é iluminada. O que eles enxergam são as sombras, talvez um pouco deles mesmos, né, projetadas, mas principalmente das coisas que passam na abertura da caverna, ou aquilo que passa na frente da fogueira também. Então, as sombras são a única coisa que eles enxergam. Portanto, pensando dessa maneira, a pergunta que Platão coloca é: não seriam por acaso essas formas, sendo as únicas coisas que eles enxergam, ou seja, percebida pelos sentidos, pela visão, a única maneira da realidade deles? Eles não assumiriam as formas, as sombras, como a única realidade possível? Essa é uma questão importante. Ou seja, o que eles percebem é falso. Para eles, as sombras falam, para eles não existem cores, a tridimensionalidade é impossível, e tudo aquilo que eles enxergam é a realidade. Se um dia um desses caras saísse, depois de muito esforço, conseguisse se libertar, e ele se deslocasse para a saída. No primeiro contato com o sol, ele ficaria talvez cego, né? A vista tem que se acostumar, você sai de um espaço escuro. E aí, depois desse costume, ele vai se colocar numa posição de encontrar as coisas, descobrir, vai ficar encantado, vai perceber uma coisa, que a sua realidade anterior era falsa, e agora essa nova realidade é verdadeira. Então, como é que ele pode se colocar nessa posição? O que ele vai entender? O primeiro estalo que esse cara vai ter é que ele precisa voltar para a caverna e explicar tudo aquilo que ele está passando para os outros. Dizer que o mundo que ele achou que era verdadeiro é falso. E é isso que ele vai fazer. Quando ele volta,
Ele vai contar tudo, ele vai apontar, mas os outros vão apenas dizer para ele: você não está vendo? Olha para frente. A única realidade que eu tenho é essa. A sombra, você está me dizendo que a sombra que eu estou vendo na minha frente é falsa? Que existem outras cores? Você está maluco. E nesse combate existe uma suposição interessante, que é o seguinte: talvez esse cara tentasse forçar os outros, se ele tentasse pegar e tocar neles, é capaz de rolar um conflito, e nesse conflito talvez levasse à morte. Então, numa disputa entre duas pessoas, uma com conhecimento provável e outra ignorante, o ignorante pode levar melhor. Essa é uma diferença, uma marca que está ali no Platão encravada desde que seu mestre Sócrates morreu. Se o Sócrates era mais otimista com relação a esse processo do conhecimento pelo diálogo, o Platão reconhece que o ignorante pode rejeitar totalmente as ideias e que o conhecimento, apesar de ser possível de ser alcançado, ele não é basicamente uma luz que afeta a todos de qualquer maneira. É preciso querer alcançar ele de alguma maneira, sabe? É preciso querer estar predisposto. Uma pessoa ignorante pode querer continuar ali na caverna. A caverna é uma metáfora para o nosso mundo, o mundo sensível, o mundo e o nosso contato com o mundo, acima de tudo, por meio apenas dos nossos sentidos, visão, audição, olfato e paladar. Por que o preconceito do Platão com isso? Porque os teus sentidos são enganosos, sim. Não esquece que quando você entra em contato com o mundo, se você está com medo, se está de noite, você enxerga cores que você não deveria escutar, ver. Mas também se você estiver passando na frente do cemitério e você tiver medo, você também pode escutar alguém te chamar e ninguém te chamar. Então, os nossos sentimentos afetam os nossos sentidos. Como confiar em alguma coisa que é alterável? Como confiar na perspectiva de alguma coisa que não é fixa? Por isso que ele desconfia. Talvez o problema do Platão seja que ele não só desconfia, mas ele descarta os sentidos na produção do conhecimento. Para ele, a única forma de produzir conhecimento seja pela razão. Então, ele descarta todas as coisas que o conhecimento te dá através dos sentidos e pensa na razão. Então, esquece as informações que você tem pela sua visão, pelo seu olfato, pelo seu tato. Foca na tua capacidade mental, em como você pode abstrair. Porque a gente pode estar dentro de uma matrix mesmo, em que todas as coisas que estão ao nosso redor são falsas. A gente tem que superar isso pelos nossos sentidos, tá bom? A caverna, portanto, o nosso mundo é sensível. Fora da caverna é o mundo que a gente tem que alcançar por meio da racionalidade. As pessoas presas na caverna somos todos nós. O cara que sai da caverna é o filósofo, que sai com esforço. E quando ele sai da caverna, ele tem contato com o sol, que é o conhecimento, é verdade. E o sol, ao primeiro contato, pode te cegar. As outras cores estão ali. O importante, o filósofo é um cara predisposto a levar conhecimento a todos. Ele não se satisfaz em saber, ele tem que espalhar conhecimento. Por isso que ele volta para a caverna. E aí no contato, se ele forçar a barra, pode ser que o ignorante leve ele inclusive à morte. Tá? Uma lição importante. Então isso aí explica didaticamente muito bem como é que o Platão pensa a produção de conhecimento. Para ele, o conhecimento, inclusive, era algo que a gente tem de outras vidas. Os antigos acreditavam que tudo aquilo que é eterno é perfeito. Então, se a lógica do nosso mundo é eterna e perfeita, as coisas que estão no mundo das ideias, as coisas que são racionalmente acessíveis, são únicas e perfeitas. Elas não podem ser múltiplas. A ideia de muitos é ligada no mundo antigo à ideia de não só de falso, né, mas a ideia de algo incompleto, algo imperfeito. Só você pensar que Deus é um só, por isso que ele é perfeito. Quando você tem muitas coisas, acaba quebrando essa ideia de perfeição, tá? Então, só existiria talvez a ideia de um cavalo, a ideia de um cachorro, a ideia de um amor verdadeiro, a ideia de amor em si, a ideia de justiça. Tudo isso é alcançável através de raciocínio por Platão, mas é uma coisa só. É a ideia. Ela é perfeita, ela é uma só, ela é mono. Se ela fosse múltipla, várias ideias, vários pontos de vista, que é como a gente entende hoje, isso é falso. Isso seria uma espécie de indício de que aquilo ali é mentiroso, de que aquilo ali é imperfeito. Então, tudo que o Platão procura alcançar é único, é mono, tá? De alguma maneira, é isso que ele vai tentar entender. Então, existe a ideia do cavalo, a ideia de cachorro, e quando a gente vê várias espécies de cachorro, né, várias raças de cachorro, sendo mais exato, né, mas várias raças de cachorro, o que eu estou vendo ali é um denominador falso dos meus sentidos. Além daquilo, eu posso abstrair uma ideia geral de cachorro, isso desprezando os meus sentidos, não esquece, tá? E focando na minha razão. Bem, por Platão você aprende, além disso, ele acredita numa teoria de, ele é meio que, ele acredita na vida, uma vida retorno, né, de ida e retorno, um eterno cíclico, né?
O que vai dizer que, para ele, nós somos almas imortais que incorporam nos corpos e voltamos. Só que toda vez que você é uma alma imortal, enquanto você é uma alma imortal, você sabe de tudo, que você vivia no mundo das ideias. Você tem acesso às coisas como elas realmente são pela sua racionalidade. Então eu sei tudo. Tudo que é produzido no mundo eu já sei. Enquanto eu encarno neste corpo, eu esqueço tudo, eu tenho um apagão. E é a partir daí que as coisas ficam interessantes. Você nasce e esqueceu tudo. Quando você aprende, portanto, para Platão, nada mais é do que um processo de lembrança. Você está lembrando aquilo que você já sabia enquanto você era uma alma eterna, imortal. Portanto, aprender matemática, na verdade, é lembrar matemática. Aprender filosofia é lembrar filosofia. Se você nunca tinha escutado falar dessas coisas que eu falei nessa aula, na verdade você já tinha escutado enquanto você era uma alma imortal. E agora você está lembrando aquilo que você já sabia antes. Logo, pessoas que não sabem alguma coisa só têm dificuldade em lembrar, literalmente falando, essa teoria do Platão, chamada de teoria da reminiscência, tá? É assim que ele vai entender que essa teoria tem nome, teoria da reminiscência, que é a palavra que nós usamos mesmo para lembrança, a ideia de memória como um todo. Outra perspectiva interessante é que o Platão ele vai tentar formular uma ideia de como nós podemos agir no mundo. E para ele, como é que você pode agir corretamente? Você pode agir corretamente se você se guiar pela razão. Pronto. Então, se eu pensar no que é certo, sempre que eu usar minha racionalidade, sempre terei como agir corretamente com alguém, eticamente, vou te dizer. Se você quiser agir em sociedade, isso não é suficiente. A sociedade é muito complexa. Para poder agir corretamente em sociedade, eu preciso ser guiado por alguém, ser governado por alguém, orientado por alguém. É aí que ele cria a teoria da cidade dele ideal, uma utopia, né? E a cidade perfeita do Platão, ela é regida, ela é quebrada em três tipos de pessoas, né? Os que governam, os que guerreiam e os que trabalham, tá? Essas pessoas nascem para isso, preste atenção. Elas estão no melhor das suas vidas, elas têm essa capacidade a produzir. Então, os guerreiros nasceram para ser guerreiros, os que trabalham nasceram para trabalhar, e os que governam nasceram para governar. Então, teoricamente, para o Platão, isso não é uma teoria elitista da sociedade, porque eu estou pegando o máximo de potencial que a pessoa tem e colocando à disposição da sociedade. Além disso, se alguns nasceram, são os filósofos. Desses filósofos que podem produzir leis e tudo mais, ele cria um sistema em que uma pessoa acima de todas governasse as outras. Então esquece a democracia, assim como Sócrates também. Então Platão e Sócrates rejeitavam a ideia da democracia. E a ideia é o quê? Ter um filósofo rei. Um cara que é sábio e de tanta sabedoria, ele é escolhido para poder orientar as pessoas no melhor a fazer. Então, na vida coletiva, eu preciso que alguém me oriente para poder fazer o melhor, para fazer o ético, o correto. Já na minha vida pessoal, a minha razão acaba me guiando para onde eu posso ir. Beleza? Essas talvez sejam as principais ideias do Platão no processo de conhecimento. Só preciso destacar para você que na produção do Platão, a obra dele é muito grande, né? E essa obra dele é muito difícil de desmembrá-la em o que é o Platão puro e o que é o Sócrates. Isso é uma discussão muito importante. Então, os diálogos, os escritos dele como todos, eles são divididos entre a juventude, eu posso dividir em várias partes, mas vou colocar só em juventude e velhice, tá? Tem amadurecimento e tem velhice. Então, esses diálogos da juventude são considerados os diálogos do pensamento do seu mestre, Sócrates. Então, basicamente, o que ele fazia ali, ele colocava o Sócrates como personagem, e tudo que está ali é o pensamento do Sócrates, os diálogos da juventude. Conforme ele vai ficando mais velho, as ideias mudam um pouco. E é ali que a gente vai começando a pensar que aqueles diálogos da maturidade e da velhice, na verdade, representam o pensamento do Platão em si, né? O que nós vamos chamar aqui de pensamento platônico. Então, Platão, ele não começou a escrever o livro e falou assim, olha só, aqui é o pensamento do Sócrates, aqui é o meu. Não, ele jamais fez isso. Mas os estudiosos, os caras que pesquisam muito essa área, dividem os seus diálogos por etapas de amadurecimento e geralmente os da juventude são considerados a obra do seu mestre, Sócrates, a transplantação dele. E os para frente são ideias do próprio Platão. A gente fala isso porque muitas vezes o Sócrates continua sendo o personagem principal das obras do Platão, ele cria um diálogo ali fictício do Sócrates, mas ali talvez ele esteja explicando uma ideia própria dele. A gente percebe isso pela mudança do pensamento ao longo da obra, né? Não tem aquela questão principal mantida pelo Sócrates, eu tenho um pensamento próprio do Platão. O interessante talvez seja que Platão vai impactar muito toda a filosofia da Grécia. Lembra, todo estereótipo que você tem de filósofo parado, você tem que tirar também quando você pensa em Platão. Platão é um apelido, né? Pra, largo, que o cara era muito forte.
cara ligado à guerra, assim como o Sócrates também lutou em guerras importantes. É um cara que salvou um dos seus amigos no meio de uma batalha. Tem uma história muito famosa, né? Que ele pega o amigo dele, coloca no ombro e leva ele até o final da batalha. E é bem visto por isso. Então os gregos são guerreiros. Esse estereótipo de filósofo parado e velho é muito antigo. O Platão ele vai ter muitos adversários, entre eles o Diógenes, tá? Vai brigar com ele. Mas o importante talvez seja a produção de conhecimento que ele faz na sua academia. A academia é o local, é a escola do Platão. Ali na academia, uma das principais ciências seria a matemática, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente tenta dissociar, né? Filosofia por um lado e matemática, mas é possível que fosse escrito na porta, né? Da academia de Platão, que ninguém passasse por aqueles portões sem conhecer matemática, né? Essa é uma possibilidade, não é uma certeza, a gente não sabe disso direito. Mas se a academia é a escola dele e ele ensinava as pessoas, a produção de conhecimento é muito intensa na Grécia. Ele vai virar um polo de conhecimento. Tanto que um dos seus discípulos vai criar uma nova tendência. E, como eu sempre digo, o discípulo bom é aquele que discorda do seu mestre. E aí que entra na história o Aristóteles, cara de outra aula. É um cara que vai criar um pensamento de oposição ao seu mestre. Se ele entendeu muito bem o que o mestre dele quis dizer, ele começou a desenvolver, na verdade, um outro pensamento totalmente diferente. Ele falou, beleza, eu entendi o que tu disse, mas discordo, tá? Esse que é o papo da nossa próxima aula. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu!